Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 29, Cornélia e seu marido sofriam imensamente pelo afastamento do filho Marcelo. Durante 4 anos esperavam algum contato. Marcelo não gostava da vida simples e queria uma vida de prazeres e ganhos fáceis. Mas um dia foi visitado por uma grave enfermidade e seus amigos o abandonaram em um hospital. Diante da insistência dos médicos e sabendo que morreria em breve, permitiu a presença dos pais. Cornélia e Lauro foram ao encontro do filho e com amor e carinho o levaram para casa, onde os irmãos também ajudaram nos cuidados. Marcelo, antes de morrer, teve tempo de se arrepender e compreender seus erros e equívocos, permitindo assim que pudesse ser amparado pela espiritualidade quando finalmente deixou o corpo. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Dr. Bezerra, nosso Marcelo será levado para o grande transportador? Perguntou Adelino, interessado nas condições evolutivas do filho de Cornélia e Lauro. Não, meu filho. O grande navio tem outro destino e está sendo abastecido de espíritos que não guardam mais condições de permanência no presente educandário terrestre. Marcelo teria se tornado um de seus passageiros, caso não houvesse modificado verdadeiramente a sua atitude mental no período mais importante de sua vida. Se houvesse resvalado para a revolta, para o orgulho altivo, que não aceita a ajuda de ninguém, que não se conforma com as humilhantes condições impostas pelas circunstâncias criadas por ele próprio, teria demonstrado incompatibilidade com as novas vibrações da Terra e da nova humanidade. Seria, então, encaminhado para o mesmo destino daqueles que não se modificam, que continuam entrincheirados nos velhos refúgios do mal, da fraqueza moral, da violência e do vício. Agora que escolheu outra estrada, os departamentos da Justiça e da Misericórdia do Universo consideram seu caso como o dos criminosos sinceramente arrependidos, como aconteceu, guardadas as devidas proporções, como Saulo de Tarso na estrada de Damasco. A palavra do ancião venerável era ouvida com imensa atenção por todos os espíritos que acompanhavam o diálogo na casa espírita. Marcelo foi considerado um aluno rebelde que, arrependido dos equívocos e suportando com resignação a dor dos meses finais de seu corpo, pôde ser finalmente resgatado de si mesmo e encaminhado à recuperação. Seus sofrimentos finais foram considerados como etapas depuradoras, uma espécie de depuração dos males praticados, e apesar de não terem tido o mesmo volume de seus erros pretéritos, foram aceitos com paciência e humildade, e graças a isso foram tão produtivos e vantajosos que lhe facultaram a permanência na terra, ainda que em situação de enfermo do mal sob a observação da enfermagem do bem, a caminho da saúde plena. Ficará em nosso orbe como um aluno que, ainda que com notas baixas, atingiu o limite mínimo para aprovação. Certamente que não contará com regalias reservadas aos alunos aplicados. No entanto, poderá continuar seu crescimento espiritual em reencarnações de aprendizado e disciplina, em ambientes menos favoráveis, no seio de povos menos desenvolvidos, onde a carência de recursos e meios o auxilia a não mais se iludir com as facilidades materiais, valorizando cada conquista como um recurso de crescimento e não como arma de destruição. E se estas novas experiências forem bem aproveitadas por um Marcelo renovado, quem sabe venha a renascer um dia no seio da família que o ajudou nesta hora tão amarga de seu destino, graças a cujo apoio e carinho reordenou a trajetória evolutiva ao invés de seguir para o triste exílio em planeta inferior à Terra. Nesta etapa evolutiva, Lauro e Cornélia foram os seus maiores benfeitores. Pela forma como ambos se conduziram nesse transe doloroso, demonstraram ser bons alunos, capacitados para o entendimento das diretrizes planetárias. Construtores de uma nova humanidade e enfermeiros do bem.
Apesar de lutarem contra as próprias deficiências, souberam vencer os obstáculos que carregavam no coração e, pela força de suas deliberações amorosas, vividas na forma de renúncia, compreensão, tolerância, compaixão, passaram no exame com louvores dignos de excelentes e aplicados estudantes. O mesmo, infelizmente, não acontece em outros casos que temos estudado. Vejamos nosso irmão Alberto e seu drama pessoal. Com exceção do próprio médium, os que com ele se relacionaram como parentes, patrões e familiares, todos devedores da vida pelos erros do passado, estão garantindo o ingresso na grande embarcação. Leda não viverá mais do que 5 anos nessa ciranda de vibrações inferiores que, abastecendo-a de fluidos enfermiços, desencadeará a tumoração cancerosa que ceifará sua vida sem que demonstre qualquer arrependimento eficaz. O destino de Robson e Romeu, seus filhos, não será muito diferente, candidatando-se à morte prematura nas aventuras a que se entregarão para manterem as mesmas facilidades. Moacir e Valda, sem transformações de vulto, padecerão a decepção e as consequências da vida sem o glamour do passado, além de receberem as cargas vibratórias negativas de todos os seus empregados, infelicitados em decorrência da desonestidade com que os donos conduziram o negócio. Juliana e Sabrina escolherão o caminho doloroso do ganhar a vida destruindo outras vidas, ele com a droga e ela com o sexo. Alice, a esposa de seu sócio, perdida nos sonhos de grandeza, perceberá que a fuga só a fará afundar mais depressa na miséria, enquanto o filho que a acompanha, iludido e sem personalidade, se apegará ainda mais ao caráter dominante da mãe, submetendo sua vida às ordens dela, engajando-se em gangues e perdendo-se em delitos a fim de conseguir dinheiro para agradá-la ou para conseguir o pão de cada dia. Cairá na clandestinidade e, para não serem expulsos, precisarão fugir de um lugar para o outro. As revelações feitas pelo experiente espírito acerca do futuro de todos os envolvidos na trama do destino surpreendiam os ouvintes. Quanto a Fernando, o ex-namorado de Ludmila, a filha de Rafael e Alice, que permaneceu na frente da luta ao abandonar injustamente a pobre jovem na hora mais dura do seu destino, demonstrou-se tão frio e cruel que não deixou alternativa para si mesmo senão a de ser excluído da nova humanidade e do novo mundo, com a aquisição do passaporte para o exílio. Já Ludmila, demonstrando força de vontade e libra de caráter, enquanto não se deixar arrastar pelo ódio contra o ex-noivo, pelo desânimo ou pela revolta diante das dores que está enfrentando, estará recebendo nosso apoio direto, e se permanecer firme suportando as investidas do mundo sem vacilar, é a única que ainda detém, além de Alberto, a direção do próprio destino sob seu controle, demonstrando condições de integrar a nova humanidade. Com relação ao seu pai Rafael, ele tentará ser feliz ao lado de Lia. No início tudo será muito bom, porque estarão relembrando a euforia dos encontros da intimidade, como 2 pombinhos apaixonados. No entanto, os 2 se transformarão em espinho um para o outro, uma vez que, já livres para viverem uma união legítima, o desaparecimento da atmosfera proibitiva de antes, que tornava mais quente e prazerosa a ligação entre ambos, fará enfraquecer a paixão. Sem as facilidades financeiras, Lia se desencantará com o novo companheiro, ao mesmo tempo em que Rafael, desacostumado ao trabalho duro, terá muita dificuldade em se adaptar à nova rotina de esforços contínuos para ganhar a vida honestamente. Logo estarão esgotados os seus recursos e, no decorrer de menos de 5 anos, todo o encanto terá acabado. Se aproveitarem as espinhosas estradas que terão pela frente, sem se comprometerem com as novas quedas, talvez ainda possam ser admitidos na experiência terrena, renascendo no futuro em ambientes difíceis e hostis, junto a comunidades menos avançadas. No entanto, pelo grau de egoísmo e orgulho que há em suas vibrações pessoais, se candidatam mais à repetição dos velhos comportamentos do que da própria transformação, o que impedirá a permanência de ambos nas dependências do planeta renovado. Recordando-se dos amigos encarnados que, iludidos com as questões da mediunidade,
haviam se afastado dos trabalhos da instituição, Jerônimo indagou respeitoso: prezado doutor, e quanto aos nossos irmãos desertores? Por já terem conhecimentos espirituais, isso poderá ajudá-los a permanecer junto aos construtores da nova humanidade? Bem, meu filho, o conhecimento é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Traz discernimento para ajudar nas tarefas do crescimento, ao mesmo tempo em que confere mais responsabilidades aos seus detentores. O caso deles é o dos que se tornaram médicos e, ao invés de se dedicarem a salvar vidas, passaram a cometer abortos ou eutanásias, ou dos químicos que, ao invés de usarem seus conhecimentos para acelerar o progresso científico da humanidade, se tornaram fabricantes de bombas, usando a combinação de substâncias para destruir seus semelhantes. Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda escolheram a estrada do mundo, mesmo conhecendo os ditames da lei divina. Na verdade, pretendiam viver as coisas de Deus com a mesma sem cerimônia e superficialidade com que vivem para as coisas do mundo. Para eles, então, meus filhos, a estrada será mais áspera do que para os demais. Peixoto usava da mediunidade para atrair simpatias e recursos que resolvessem o problema de sua ambição. Cássio está brincando de viver, perdido nas aventuras da euforia, imaginando que pode servir à luz e à escuridão ao mesmo tempo. Moreira, viciando as forças genésicas no exercício desregrado da sexualidade junto às irmãs infelizes, está de tal forma comprometido com entidades inferiores que não conseguirá sair desse cipoal sem sofrer terrivelmente. Geralda, por sua vez, amesquinhada pela carência de afeto, está empenhada em fazer o mal para suprir-se de carinho, roubando-o de outra. Esses defeitos demonstram graves distorções em suas almas, mesmo depois de tudo o que escutaram e aprenderam aqui, dos que leram em obras esclarecedoras, dos que conseguiram sentir através da própria mediunidade. Na verdade, são companheiros equivocados que não desejam corrigir seus comportamentos, rebeldes à disciplina espiritual que julgam tola ou excessiva. Então, apoiando-se mutuamente, encontraram forças para romper compromissos de trabalho livremente assumidos na instituição. Esse é o tipo de trabalhador menos qualificado para as tarefas da construção da nova ordem de vibrações no planeta. Dizem querer servir ao Cristo, mas são rebeldes aos seus pedidos e avessos ao trabalho. Isso porque, ao invés de se compenetrarem com seriedade e autenticidade no cristianismo, apenas se fantasiaram com seus princípios, corrompendo-os com as condutas íntimas, com as atitudes ocultas, com os sentimentos deturpados. Não poderão ser admitidos na escola, se ao invés de se tornarem auxiliares dos professores, são os primeiros a fraudar as disciplinas escolares, explorando a ignorância dos outros alunos. E fazendo um gesto de lamento, terminou: eles não poderão permanecer aqui. Padecem da pior enfermidade, a falsidade e a mentira que os contaminou profundamente. Escolheram o afastamento do caminho sério e precisarão aprender em outras lutas a não mais o fazerem. Por isso, perderão a concessão terrena para migrar a mundo inferior, no qual, certamente, alicerçado nas experiências mediúnicas e na recordação dos princípios que não levaram a sério, recomeçarão a construção da estrada da fé viva, ajudando os outros a se esclarecerem nas coisas da alma. Infelizmente, nossos amigos estagiam aqui neste mundo pela última vez, sobretudo porque, no caso deles, detentores da tarefa mediúnica, eram o devedor a que se emprestam um pouco mais a fim de que se recupere, coisa que não se empenharam em fazer. E como é um trabalho de última hora, os maus empregados não poderão voltar à mesma seara. Relembrando o Divino Mestre, terminou a lição. Recordemos as palavras de Lucas no capítulo 12 de seu Evangelho. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Não são, pois, novidades para nenhum de nós as palavras de Jesus, que ensinam que muito se pediria a quem muito houvesse recebido, e que os que não souberam a vontade do Pai, mas cometeram graves delitos, seriam menos punidos do que aqueles que, tendo sabido a vontade do Pai, houvessem cometido infrações simples. Nessa situação eles se encontram, e a seus casos específicos se aplicarão as palavras do Mestre. Olá, amigos! Este é o capítulo 30 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!